Noite, que alegria podermos estarmos juntos aqui na casa de Deus, nesse primeiro dia da semana. Quero cumprimentar também aos nossos amigos, nossos irmãos que estão nos assistindo pelo YouTube, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus também te alcance. Como foi o domingo de vocês? Muita correria, vocês perceberam que eu estou um pouco sem voz, né? Muita atividade essa semana, ontem e hoje, mas agora aqui eu falei, Senhor, renova-me, como cantamos, né? E renova-me através da Tua Palavra, E vamos realmente ao que nos importa. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9. Como você sabe, nós estamos realizando uma série muito especial aos domingos aqui na Igreja Adventista Central de Florianópolis. O tema dessa série de pregações é Jesus, o meu maior milagre. E aí temos estudados acerca de Cristo, milagres que Ele tem proporcionado, tem realizado, para que isso também faça sentido para nós. E hoje o tema da nossa reflexão nesta noite é Agora Vejo. Antes de lermos o texto, eu tenho uma história muito inspiradora de uma mulher chamada Helen Keller. Ela nasceu em 1880. Helen Keller, após a sua infância, ela adquiriu uma doença e ficou completamente surda e cega. Só que, com a ajuda de uma professora que ela teve, Anne Sullivan, ela então começou a se desafiar, a querer superar as suas limitações, a querer estudar, a querer conseguir falar. E mesmo em meio às suas limitações, ela foi a primeira pessoa surda e cega a se formar no ensino superior e conseguir um bacharelado. Ela dizia: a vida é uma aventura ousada ou não é nada. Que história inspiradora, cega e surda. Isso nos remete justamente ao capítulo 9 de João. Se você já viu aí, vai dizer em cima do capítulo 9, a cura de um cego de nascença. E aqui essa história mostra, nós vamos meditar e tirar lições para nós. Todos encontraram João capítulo 9, você pode abrir na sua palavra, ligar no seu smartphone. Se você estiver em casa também, abra a Sagrada Escritura, que nós iremos lê-la agora. Antes, porém, feche os seus olhos para falarmos com Deus mais uma vez. Querido Deus e Pai, te louvamos, Senhor, porque aqui estamos com o propósito de te adorar, de termos um encontro contigo e de ouvirmos a tua maravilhosa voz, Senhor. Te louvamos porque estamos vivos, porque iniciamos essa semana aqui em tua casa, buscando a tua presença, porque queremos ser renovados de fato pelo encontro real e salvífico com Cristo Jesus. Agora a tua palavra está aberta diante de nós. E o que queremos tão somente é que o Santo e Bom Espírito possa falar ao nosso coração, Senhor. Que o ser humano se cale, que todas as distrações sejam repreendidas e que o inimigo não tenha poder para tirar a nossa mente do teu propósito, do que tu queres para nós, Senhor. Tu conheces cada um que veio aqui esta noite, cada um que assiste a esse culto em diversos lugares, em suas casas, trânsito. Pai, toque na vida de cada um. Que eles possam colocar diante de ti seus anseios, seus pedidos, os desafios dessa nova semana. E receber a paz que vem de ti, tendo a certeza que tu estarás com eles em todos os momentos, Senhor. Por favor, que ao sairmos daqui ao final desta mensagem, saiamos transformados e revigorados pelo poder da tua palavra. É o que te pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 9 de João, versículo 1, diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais,
mas foi para que se manifestasse, para que se manifestem nele as obras de Deus. Versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Aqui nesse relato nós encontramos então a história de um cego de nascença. E como nós vimos, os discípulos de Cristo indagaram ele se essa limitação, essa deficiência era oriunda de um pecado dele ou dos pecados de seus pais, para que ele então nascesse assim. E Jesus responde de forma bem contundente que não era por causa dos pecados dos seus pais, nem por causa dos pecados dele, mas ele estava nessa condição para que as obras de Deus fossem manifestadas através dele. Quando nós olhamos o contexto aqui desta época, os próprios discípulos, os judeus, tinham em mente que se uma pessoa era acometida de alguma doença, era em virtude de algum pecado acariciado, era de alguma transgressão da lei. Vemos isso no exemplo de Jó, quando seus amigos ali começam a acusar, confesse o teu pecado. Isso era uma coisa intrínseca à mentalidade judaica da época. É bem verdade que toda doença, todo mal é oriundo do pecado, mas nesse ponto não é assim, porque nós estamos aqui e somos acometidos de diversas doenças, e às vezes tem a questão genética, e Deus deixa bem claro, essas coisas, é isso propriamente dito, essa doença aconteceu para uma finalidade, para que Deus fosse manifestado. Toda vez que algo acontecer em tua vida, você pode sim perguntar, por quê? Ontem nós conversando numa roda de jovens, uma comentou assim comigo, pastor, é que eu fui ensinada que não devemos perguntar o porquê, apenas o para quê. Mas vem cá, nós somos seres inteligentes, nós temos a capacidade do raciocínio, e se eu entendo que tenho um livre relacionamento com Deus, eu posso sim perguntar para Ele, por que isso, Deus? Agora também, eu devo estar preparado nesse relacionamento pessoal com Ele, entender que às vezes Ele pode não querer me responder, e está tudo bem. Mas aqui nós entendemos, nesse primeiro momento, que podemos sim levar os nossos anseios, nossas dúvidas a Deus, porque Ele se importa com cada uma delas. Já pensou? Você chega com uma dúvida para Deus e fala, não, isso aqui você não pergunta, isso aqui eu não vou te responder, ou você não vai entender. É verdade, podemos não entender, mas do que eu compreendo, todas as vezes que eu me acheguei a Deus em dúvida, sem compreender, muitas não recebi no momento, mas com o passar do tempo eu consegui compreender o que Deus queria para mim. Então, aqui, esse cego nasceu dessa maneira, para que Deus se manifestasse, para que aqueles ali envolvidos pudessem ver quem era Cristo. E é interessante que quando nós lemos a história, nós vamos perceber que Cristo efetuou essa cura, esse milagre de uma maneira distinta, porque em alguns, ou em sua maioria, ele apenas falou, queres tu ser curado? Sim, então levanta-te, anda, toma teu leito, vai. Mas aqui Cristo, Ele faz ali com barro, um lodo, e coloca nos olhos desse cego. Então a gente pode fazer traçar um paralelo, justamente com Gênesis, no capítulo 2 e 7, quando vamos perceber que o ser humano foi criado do barro, foi criado do pó da terra, e o próprio Deus soprou em seu nariz o fôlego da vida. O que isso nos mostra? Cristo, para efetuar a cura neste cego, Ele ali usou o barro, e ali Ele mostra que aquilo não foi apenas um ato físico, mas um ato também da restauração que Deus quer fazer com o ser humano, que é o símbolo da criação. O mesmo Deus que criou o ser humano do barro, Ele quer restaurar a visão de cada ser humano, mostrando que Ele tem o poder para isso. Eu não sei qual é o teu estado, qual a tua condição, mas saiba que Deus pode transformar a condição que você está.
Ele pode reformular, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele nos relembra que Ele tem esse poder, seja físico, seja espiritual. Às vezes nós nos sentimos fracos espiritualmente, não temos vontade de vir à igreja, como pode ser o caso de você que está assistindo em casa. Mas busque em Cristo o poder dEle para você ser transformado, para Ele recriar, restaurar a sua fé, para você fazer parte aqui da adoração presente em sua casa. Nós vimos e lemos no versículo 5, que após Jesus curar, Ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E essa declaração é profundamente teológica, porque a luz ela vai justamente representar revelação, vai representar a verdade, a presença de Deus em meio à escuridão. E quando Cristo aqui, Ele se apresenta como luz, Ele não está falando de iluminação física, mas a luz espiritual que traz a verdadeira compreensão acerca de quem é Deus e acerca dos grandes dilemas que temos em nossas vidas. Ellen White vai dizer no livro Testemunhos para a Igreja, no volume 1, página 118, que a visão espiritual é um presente de Deus. O que isso significa? E eu volto a dizer, você tem sua dúvida, você está em trevas em alguma coisa, numa escuridão que não consegue ver além, vá a Cristo, porque Ele quer dar disposição para você, para justamente você possa ver de maneira clara por meio de Cristo, que é a luz. É isso que a palavra nos mostra. Assim como a luz, ela é essencial para a vida na terra, a luz de Cristo é essencial para a vida espiritual. É Cristo, é o nosso condutor, Ele é o nosso guia, Ele que mostra onde devemos caminhar. Ele não apenas restaura a visão física, mas nos oferece também uma nova perspectiva, um novo modo de ver o mundo e de ver a nós mesmos. Devemos buscar a Cristo diariamente. E eu tenho conversado muito com alguns jovens aqui desta igreja, e o maior anseio deles é as dúvidas, quando eu falo: o que é que vocês querem que eu ore por vocês? E falam: pastor, eu não sei se eu continuo nesse curso, ou pastor, eu estou num cursinho, eu não sei qual curso eu presto o Enem. Estão nessas dúvidas, porque é no período ali mais crucial da sua vida, traçar uma carreira. E eu sempre falo: eu não posso dizer o que você tem que fazer, mas você pode buscar a Cristo, que Ele é luz, e Ele iluminará o caminho para o qual você tem que andar. É esse o ponto, é Cristo no relacionamento, porque Ele mostra para onde você tem que ir, Ele te restaura, Ele te anima, Ele te vivifica, e você vai refletir essa luz. O relacionamento com Deus promove isso, refletir a luz de Cristo. Também conversava essa semana com alguém que estava dando estudo, e falava para ele, olha, quando nós nos relacionamos com Cristo, as pessoas notam o nosso semblante diferente, porque a luz dele passa a irradiar em nós. É isso que Ele quer para nós. Mas Cristo aqui, então, efetuou esse milagre, e o que deveria levar alegria para essas pessoas, esse cego de nascença, excluído da sociedade, porque a comunidade pensava que ele havia pecado aos seus pais, e aí vivia à margem pedindo esmola, é curado, mas isso não trouxe alegria, a felicidade àqueles que estavam ali presenciando isso. E vemos no versículo 8 e 9 algumas atitudes, e aqui nós vemos atitudes de pessoas que os conheciam. Olhe na palavra de Deus, capítulo 9 de João, versículo 8. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Versículo 9, uns diziam: é ele, outros: não, mas parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Sabe, após a cura de Cristo neste homem, os vizinhos ficaram em dúvida, não sabiam se era ele mesmo, se era aquele que costumavam ver pedindo esmolas, mas não, alguns falaram: deve ser alguém parecido. E sabe o que isso nos mostra? Que a incerteza dessas pessoas mostram que
nem todos estão preparados para receber e aceitar milagres que Deus opera nas pessoas. Às vezes nós não estamos acostumados e não queremos ver o que Deus pode e quer fazer na vida das outras pessoas. Conhecemos talvez alguém envolto em atitudes erradas, vícios, e quando você vê sentado aqui, essa igreja estava distante, você, mas está vindo da igreja? Agora que deu tudo errado, será? E aí fazemos julgamentos. Ou então, quando vemos pessoas saindo do vício, ficar com o pé atrás, não, será mesmo que ele se libertou? Será que abandonou esse pecado? Não, vamos esperar. Estamos agindo como esses vizinhos, hesitantes em acreditar na transformação genuína que Deus pode realizar nas pessoas, na vida dos outros, e temos dificuldade para aceitar que alguém mude, que alguém pode mudar. E é bem verdade que às vezes nós temos dificuldade em acreditar que uma pessoa pode mudar, porque muitas vezes nós mesmos não mudamos. E a gente faz o que a psicologia chama de projeção. A gente projeta nas outras pessoas aquilo que são defeitos nossos. É para nós refletirmos, porque eu olho alguém e falo, não, ele não muda. Por quê? Porque eu ainda não fui capaz de mudar. E por que eu não mudo? Porque eu ainda não mudei a luz que é Cristo. Então cuidemos com isso, porque esses vizinhos não quiseram aceitar que aquele mendigo, aquele cego agora via. E a incredulidade justamente pode nos cegar das maravilhas que Deus está fazendo ao nosso redor. E nós precisamos cultivar justamente esse espírito aberto e disposto a ver o agir de Deus nas pessoas. Seja o primeiro a abraçar, a acreditar, não, eu sei, você está mudado, vamos lá, vamos firme. Dê o benefício da dúvida, acredite nas pessoas. Sei que isso não é fácil hoje no nosso meio, porque nós estamos sempre ressabiados, estamos sempre, opa, será que eu não vou ser enganado? Mas acreditemos, porque Deus continua realizando milagres em nosso meio. Continua. Mas também vemos outras atitudes aqui, que parece essa ainda causar mais espanto para nós, porque são pessoas íntimas. Aquele homem que foram os próprios pais. Veja comigo o versículo 18 agora. Olha só, versículo 18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram. É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Versículo 21, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. O versículo 22 então vai dizer, isto disseram seus pais, porque estavam com o quê? Com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais, ele tem idade, interrogai-o. Aqui os pais do cego, ao serem questionados por os líderes, eles tiveram um profundo medo. Eles confirmaram a verdade, que o próprio Cristo havia o curado, mas eles evitaram se comprometer com Jesus, mesmo aquele homem, o próprio Jesus, tendo realizado um milagre extraordinário. Uns pais que veem os filhos cegos, vivendo como mendigo, expulsos do meio social da sua comunidade, vê ele agora enxergando e não consegue se alegrar por medo. Por medo do quê, pastor? Por medo da represália que eles sofreriam se caso confessassem quem era Cristo, como acabamos de ler aqui. Eles não quiseram se comprometer com a identidade de Jesus como Messias.
porque tiveram medo de represálias. E isso nos leva a ver que, muitas vezes, nós estamos mais preocupados com a aceitação social e segurança familiar do que um relacionamento real e salvífico com Jesus Cristo. Eu guardo sábado, não, mas não vou falar isso. Não, o pessoal está falando aqui, ali, que vão para bar. Não, mas eu vou falar que eu não vou, porque tenho vergonha de dizer que me relaciono com Cristo. Não, sexo fora do casamento, todos os meus colegas fazem. Não, não vou dizer que sou virgem, porque isso é vergonhoso. Medo de represálias. Mesmo sabendo a coisa maravilhosa que Cristo faz e fez. Isso é o que seus pais aqui, dos pais do cego, fizeram. Quantas vezes, por medo de perseguição ou rejeição, nós também hesitamos testemunhar do que Deus fez em nós? Quantas vezes? Façam uma retrospectiva da sua vida. Você estaria aqui se não fosse a mão poderosa de Deus te conduzindo na história? Hoje eu não me envergonho de falar de Jesus, porque eu carrego até marcas comigo, das minhas aventuras loucas da juventude aí. Cicatriz aqui na testa, 9 pontos de acidente, eu sendo cuspido de carro por andar embriagado com outras pessoas dentro de um carro. Acidente sendo cuspido. E eu fico vendo que eu estou aqui, graças à maravilhosa graça de Jesus Cristo. Como poderei eu ter vergonha agora de falar desse Cristo que me salvou da morte aqui, desta vida, mas também tem me salvado da morte eterna? Mas às vezes nós agimos assim como esses pais. Não, o que é que vão pensar de mim? Eu sou adventista. Não. Quantas vezes nós podemos ser influenciados, sim, pelo medo, pela desaprovação, pela crítica. Mas essa atitude desses pais nos lembra que precisamos ser firmes em nossa fé, mesmo quando isso possa nos colocar em risco. Precisamos ser firmes, porque a verdade é a nossa única segurança. E nós precisamos ter coragem para ser verdadeiros, para sermos fortalecidos através desse relacionamento com Cristo, temos a fé nele, independente das consequências. Teve um homem, um pastor luterano chamado Richard Van Brand, acredito que é assim que se pronuncia, e em 1948, ali na década de 40, ele foi... houve destaque porque a sua fé, ela foi demonstrada de maneira ampla. Ali na Romênia, onde ele morava, houve o regime comunista e ele foi preso, ele foi torturado por pregar o Evangelho. E o governo comunista não permitia isso. E ele passou anos encarcerado, sofrendo tortura física, tortura psicológica, mas ele não deixou isso abalar a sua convicção de quem era Cristo. E mesmo assim ele continuou proclamando quem era Cristo Jesus. E após longos anos ali preso, então ele foi libertado e continuou a pregar e ser um defensor também dos direitos dos cristãos. E a sua disposição em favor da verdade, mesmo em face à morte, é um testemunho poderoso da fé. E ele escreveu: nada pode calar a voz da verdade, nem mesmo as correntes da prisão ou a dor do martírio. Nós vivemos numa sociedade cristã. Dizem que o Estado é laico, mas na verdade nós vivemos numa comunidade do Brasil que a maior parte da população crê em Deus. Temos liberdade para falar da nossa crença. E mesmo assim, nos envergonhamos. Mas Richard é um exemplo poderoso de como se posicionar em favor da palavra de Deus e como ela pode trazer luz em meio
à escuridão, e que possamos, assim como ele, ter essa coragem de testemunhar o que é certo e verdadeiro, confiando que Deus nos guiará e nos sustentará em todas as circunstâncias, em tudo. E eu tenho conversado muito com os jovens, ontem eu ouvi que eles falavam assim para mim, na classe também: se eu de fato confiasse em Deus, uma falou ontem, eu não sofreria tanto como eu sofri. Porque Deus sempre se revela. E eu achei interessante porque essa é a verdade. Se de fato buscássemos a luz no meio das trevas e repousássemos nele, não sofreríamos tanto. Apesar das circunstâncias serem de fato, às vezes, nos oprimirem, nos causarem mal, mas nós descansaríamos nele. Mas aqui nesse relato, nós vemos então a atitude dos fariseus, em vários versos. Os líderes religiosos da época não celebraram aquele milagre, não ficaram felizes. Antes eles começaram a questionar a autenticidade da cura e acusaram Cristo e desacreditaram nele, porque se você for ler, você vai ver que Cristo efetuou essa cura em que dia? No sábado. Jesus havia curado esse homem no sábado, e eles estavam buscando então provas, como os lemos, de todo jeito, para dizer: não, esse homem não foi curado, então não foi Cristo, porque Jesus não é o Messias. E eles estavam mais preocupados, na verdade, em manter a sua posição, o seu poder, do que reconhecer o que Deus estava fazendo. Eles não quiseram reconhecer. E a verdade é que eles não se importaram que aquele homem, um mendigo cego, tinha voltado a ver. Isso para eles não era nada, eles queriam apenas manter suas posições e desacreditar a Cristo. Essa atitude dos sacerdotes, essa rigidez, nos alerta justamente desse perigo, dessa religiosidade, dessa resistência à verdade, da resistência da transformação que Deus quer realizar em nós. E às vezes nós nos tornamos tão fixos em nossas tradições, em nossas crenças, que falhamos ao ver o que Deus está fazendo em nosso meio, no que está fazendo diante de nós. Às vezes temos aqui, não pode mudar isso, porque estamos assim há anos, quando na verdade, quem sabe uma mudança aqui não seria para avanço da obra de Deus, para um dinamismo melhor, para que a palavra seja melhor compreendida, e não estamos apegados às nossas tradições. Não foi sempre assim. Eu recordo que há um tempo atrás, na minha época, era dito, a minha igreja que eu frequentava lá em Macapá é mais ou menos desse tamanho. Aí hoje ainda ouço muito que isso aqui é a plataforma e é como se fosse o lugar santo, santíssimo. E eu lembro que eu, criança, tinha assim, não podia subir aqui, porque senão poderia acontecer como no santuário, eu ser fulminado. E era crença religiosa, colocando a aplicação: não, aqui não pode isso, porque é o lugar santíssimo de Deus. E quando você vai estudar, você vê que não tem nada disso. Mitos, crenças, religiosidade que não fazem sentido. Será que às vezes nós estamos apegados a essas tradições, podendo fazer mudanças para o avanço e para continuarmos vendo Deus agir poderosamente em nosso meio? Esses sacerdotes não estavam dispostos a ver quem era a Jesus, não estavam dispostos a vê-lo como a luz que nos guia, como a luz que ilumina, não estavam dispostos a ser abertos à liderança de Cristo. E às vezes nós também não queremos ser abertos a isso. Precisamos, não, eu fui ensinado assim. E eu aprendi a ser muito cético quanto às coisas na igreja. Em que sentido? De racionalizar tudo. Pensar, por que isso? Qual a razão desse procedimento? E buscar na palavra, em Cristo, que é a luz, respostas. E aí a gente começa a ver que tantas coisas que carregamos não fazem sentido algum. Antes a briga, eu recordo, era se podia pregar de gravata na igreja, se podia vir ao púlpito de gravata, sem gravata. No sul não é tanto assim, mas no norte ainda tem assim. Eu falava
Ano passado eu estava na NP, preguei numa igreja que ainda tinha aquela entrada dos membros na plataforma, sentava, ajoelhava, tinha um monte de gravata lá, porque não podia pregar sem gravata. Não estou criticando, só dizendo que as coisas mudam. Isso é importante até que ponto? Aí você vai, pastor, mas você está de gravata. Eu gosto de ter, eu tenho muita gravata, para mim eu uso sempre gravata, usava sempre antes. Não tenho problema com isso, mas a gente não pode impor, eu não posso impor aos outros aquilo que eu acho que é o melhor. É por meio da palavra. Os sacerdotes daquele tempo não queriam de maneira alguma acreditar na transformação, no milagre daquele homem, no milagre que Jesus havia efetuado naquele homem. Mas a história desse cego nos ensina que, na verdade, ele estava ali curado. E essa cura que ele recebeu era um poderoso testemunho de quem Jesus era. E esse homem curado enfrentou as críticas e dúvidas e até meio que repreendeu, se você for olhar o capítulo aí, os fariseus. E ele não ficou abalado. Ele falou no versículo 25, se você acompanhar aí, uma coisa eu sei, de tanto pensar, olha, eu era cego, mas agora eu vejo. Porque quando Jesus entra em nossas vidas, nós somos capacitados a testemunhar sobre a sua graça e sobre o seu amor. Por isso ele falou, olha, eu era cego, mas agora eu vejo. Recebeu, não importa. E até falou, depois é que se pode levar para casa para ler, que os fariseus falaram, quem és tu para falar alguma coisa para nós que somos religiosos? Meu irmão e minha irmã, se nós não falamos de Cristo, é porque Ele ainda não fez nada em nossa vida. Ou não fez, ou nós não permitimos que Ele faça, ou não entendemos o que Ele fez em nós. A história desse cego de nascença é um poderoso testemunho, um lembrete, que a verdadeira visão vai além da capacidade física de ver. O cego não apenas ele recuperou a visão, mas ele passou a ver Jesus como o Messias. Assim como Deus moldou o homem do barro e deu vida, Ele também deseja moldar e restaurar a nossa vida. Foi por isso que nós viemos aqui. Porque Deus, Ele continua recriando, curando, refazendo aquilo que tem nos afastado dEle, aquilo que porventura tem nos deixado cego acerca do que Ele quer fazer em nós e através de nós. Tem a história de Fanny, uma notável compositora, Fanny Crosby. Ela ficou cega aos 6 meses de idade. E ela ficou cega por causa de um erro médico. Ficou cega por causa de um erro médico. Mas apesar da sua condição, Fanny, cega, ela se tornou uma das maiores compositoras cristãs. Ela escreveu mais de 8.000 canções. E uma das canções que ela escreveu foi Bendita Segurança. Fanny dizia assim, se eu pudesse escolher, eu preferiria ser cega novamente, porque eu gostaria de ver Jesus primeiro. A sua vida foi um poderoso testemunho da graça de Deus em ação e de que verdadeira visão vai além dos olhos físicos. E como a própria letra da música diz, que segurança, sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz. Assim como Fanny, que era cega, mas confiou em Deus, nós precisamos confiar nele. E precisamos apoiar os nossos membros, nossos irmãos, os que estão afastados, que estão vivos. Porque quando Jesus cura aqui o cego, Ele não dá só visão física, Ele também dá coragem, ânimo para continuar nessa caminhada de fé. A confiança em Deus é a força que nos permite vencer todas as dificuldades. Meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, eu não sei como está a tua vida hoje. Não sei se você vem aqui esporadicamente, ou você só busca Deus aqui.
mas Ele quer de fato que nós tenhamos um relacionamento real e salvífico com Ele, porque Ele quer nos fazer vir coisas que o mundo nos cega, os nossos gostos nos tapa a visão. Ele quer que nós tenhamos uma vista plena, que a luz dele irradie nossa vida e possamos assim caminhar, viver, testemunhar. E Ele te chama esta noite para mais uma vez você renovar a sua aliança e entrega com Ele, para você de fato confiar nele. Nós ouviremos uma música agora, e é justamente Deus apelando a você, dizendo: olha, eu te espero, eu estou aqui há tanto tempo, vem, se entrega, e que Deus possa abrir os nossos olhos espirituais, possamos, pelo meio dele, da palavra, ver o que precisamos abandonar e nos entregar por completo a Ele. Enquanto ela estiver cantando, se for o teu desejo de fato de buscar a Cristo para que Ele ilumine a sua vida, enquanto ela cantar esse hino, esse convite de Deus a você, e você aceitar, fique em pé, ore, ouça a voz de Deus e renove a sua aliança, a sua entrega a Ele. Eu estarei daqui orando por você, mas não saia daqui sem, mais uma vez, se entregar. Quantas vezes eu te esperei, tenho saudades de ti. Quantas vezes eu te chamei, mas você não quis ouvir. Eu ainda estou aqui, te espero. Quantas lágrimas eu chorei por ti, vendo você se ferir. Eu queria muito te ajudar, mas você não me deixou. Eu ainda estou aqui, te espero. Me ouve, quero ser o teu farol, te trazer a luz do sol, te abraçar e ser teu pai para sempre, para sempre. Quero ouvir tua oração, te curar com minhas mãos e sentir meu filho aqui comigo. Eu te espero. Eu ainda estou aqui, te espero. Me ouve, quero ser o teu farol, te trazer
pra sempre quero ouvir tua oração, te curar com minhas mãos e sentir meu filho aqui comigo. Eu te espero. Meu filho aqui comigo, eu te espero. Deus está te esperando, meu amigo, meu irmão. E Ele te espera para se relacionar contigo, para fazer uma obra incrível na tua vida, para iluminar o caminho onde você deve andar e para que você seja feliz, plena e totalmente. Se porventura você ainda não passou pela experiência do batismo, se você ainda não entregou a sua vida completa a Cristo, Deus está te esperando para isto. Nós teremos aqui uma linda programação de evangelismo na Semana Santa, uma semana antes da Semana Santa do feriado em si. E teremos batismo aqui nessa igreja. E se porventura você não é batizado, ou se porventura você saiu dessa igreja, passou o tempo, mas tem no coração o desejo de se renovar a sua aliança através do santo batismo, Deus te apela e está te esperando. Me procure ao final, procure o pastor Chagas, os anciãos dessa igreja. Porventura você está assistindo, está se preparando, chegou a tua hora, porque Deus quer que você realmente se relacione com Ele, se entregue por completo e seja selado através do santo batismo. Não postergue mais isso, porque Deus está te esperando. Querido Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra, Pai, porque a Tua palavra continua poderosa, falando aos nossos corações, e aqui ouvimos, Senhor, a Tua voz, e queremos mais uma vez renovar a nossa entrega total a Ti, Senhor. Ainda tem pontos em nossas vidas, situações que estão envolto em escuridão, em trevas. Por favor, convidamos a Cristo Jesus para iluminar a nossa vida por completo, totalmente, Senhor. Para quebrantar todo vício, toda corrente, todo laço com o maligno, que Jesus possa irradiar e nos dar uma vida plena e abundante em Ti, Senhor.
Perdoa os nossos pecados, Pai. Nos ajude de verdade a testemunharmos do Teu poder e do Teu amor aonde estivermos, Senhor. Que possamos ser um instrumento em Tuas mãos, a anunciar esse amor maravilhoso. E assim, muito em breve, possamos ver face a face o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor. Nos despede em paz, na certeza do Teu perdão, na alegria da salvação, e nos dá uma semana de bênçãos, de vitória e de luz, na companhia de Jesus, que é o que te pedimos, e o fazemos no nome maravilhoso dEle. Amém.